Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da AWS Podcast, focado em empresas que desenvolvem software. Meu nome é Gustavo Caldeira, estou aqui ao meu lado com a Carlinha. Obrigada, Caldeira. Hoje a gente está com duas participações especiais. O Eric, que é o Head de Vendas ICV na AWS, e o Lucas Coletti, que é o CEO e Founder da Yamp. Lucas, seja muito bem-vindo. Obrigado, Carlos. Obrigado, Gustavo. Eric também pelo convite. Obrigado pela presença. Muito legal estar aqui com vocês. Muito bom. Obrigado, e obrigado por terem me chamado de volta, depois de ter sido substituído pela Carlinha já no primeiro episódio. Com sucesso. Lucas, vamos lá. Uma coisa que eu fiquei muito curiosa para entender um pouquinho de você é que muita coisa do que eu li, você começou muito incentivado pelo seu pai, né? Que era programador, né? Sim. E aí você, com 12 anos, entrou aí nessa jornada. Mas hoje você é empresário, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que deu essa virada, né? De você começar nessa trilha e, de repente, virar um empresário. Tá. Realmente, meu pai, na época, ele era programador de software mais voltado para indústria, para comércio. Não era voltado para web, para internet, como que é a Yamp hoje. Mas, a partir do momento que eu tive acesso, né, a esse mundo de programação, de código, de sistemas, eu me apaixonei, assim, de fato, gostei muito, né, de você poder escrever coisas e aquilo ali refletir numa interface, em alguma coisa que vai ser benéfico para quem está usando, enfim. E passei boa parte da minha adolescência programando, fazendo projetos pessoais, ou até mesmo projetos para clientes do meu pai na época. Então você já ganhava dinheiro com 13, 14 anos fazendo isso? Na verdade, meu pai nunca me pagou, não. Acho que ficava com ele ali. Eu não recebia muito, não. O que eu recebia, na verdade, era um projeto pessoal que eu tinha, que eu moro em Ibitinga, interior de São Paulo, uma cidade bem pequena, mas que muito turística e conhecida por alguns eventos também, né, como a Feira do Bordado, que lá é a capital do bordado. E aí eu resolvi criar um portal da cidade, um site em que no começo era para reunir notícias de Ibitinga, mas eu não tinha acesso às notícias do que acontecia, então eu copiava da Globo.com, do UOL e Tranquilo. Fingia que era de Ibitinga. Mas aí comecei a fazer algumas coberturas, tirando foto de eventos, né, das feiras que aconteciam lá na cidade e publicando lá. E foi uma escola interessante, né, de desafios técnicos, né, como que eu faço o upload de uma imagem aqui. Eu fui aprendendo bastante a fazer essas coisinhas. E aí teve um momento que a prefeitura descobriu e começou a mandar release para mim de notícias que aconteciam de fato em Ibitinga. Eu fiquei bem contente. E aí eu comecei a cobrar patrocínio de empresas para colocar a marca delas ali no portal, sei lá, R$60 na época, assim, por um ano. E aí foi uma oportunidade de eu também aprender essa parte de design um pouquinho, né? Que eu mexia na época com Flash. Fazia as animações, as propagandas na época das empresas ali num cantinho e vendia esse espaço publicitário. Com que idade você está falando disso? Cara, nessa época eu devia ter uns 14 anos. Eu já estava ganhando dinheiro 14 anos já. Mas assim, eu fazia mais por aprender ali mesmo, para ter de fato alguma coisa preenchendo ali, né? Porque era um portal. E era comum, na época, o portal vender o espaço publicitário, né? Falei, pô, não tem nada aqui, eu vou colocar pra ficar bonito. Pra ficar bonito. E aí meu pai no meio ali, custa isso aqui. A maioria eram clientes dele, né? Então facilitou um pouquinho pra mim. E aí eu comecei a trabalhar de fato, a ganhar dinheiro com o meu primeiro emprego, que foi aos 17 anos. Carteira assinada, onde eu... E esse aprendizado, você pegou aonde? Porque tá falando de 15 anos atrás, 20 anos atrás? Majoritariamente livro, na época. Livro. Aí meu pai costumava muito ir para cidades um pouco maiores ali de Ibitinga, né? Bauru, Ribeirão Preto, onde existiam as livrarias. E lá eu ia com ele, tinha de repente uns livrinhos ali interessantes, de uma linguagem mais específica para web. Então eu tenho até hoje muito livro mesmo. Aí na época começou a comprar livros pela internet, Saraiva, acho que tinha na época já. Mas enfim, não tinha um conteúdo tão grande como tem hoje, né? Que é bem fácil de acessar. E basicamente através de livros, foi onde eu ia fazendo, né? E aplicando ali o que ensinava. E aprendi muita coisa na prática, de fato mesmo. E você falou que daí você passou a ter um emprego de carteira assinada. E qual foi a transição da carteira assinada para voltar a empreender?
Cara, eu fiquei trabalhando de carteira assinada entre os meus 17 anos aos meus 20 anos. 3 anos ali praticamente. E foi onde eu entrei no mundo corporativo e aprendi a me relacionar melhor com o cliente. Eu acho que isso foi fundamental nesses 3 anos que eu trabalhei no mercado ali, porque, putz, você conversando com o cliente, entendendo de fato quais são as dores, né, quais são os problemas que ele passa, e traduzir isso no sistema que eu fazia, né, nas interfaces que eu entregava, foi um baque muito interessante, muito importante, que, consegui ganhar ali uma certa experiência para eu, no finalzinho ali de 2011, tomar a decisão e abrir o meu negócio, né, que basicamente foi, eu trabalhava numa agência de publicidade na época, eram 2 sócios, e eu tava feliz lá, tava bem feliz. Só que naquele ano, especificamente, eu comecei a ouvir alguns podcasts voltados a empreendedorismo, né? E aquilo ali me motivava bastante, né? Do poder que eu poderia ter entregando algo para os meus clientes na época. Só que deixei meio que engavetado a ideia ali. E só que aí, nesse ano, especificamente, eles romperam a sociedade da agência, né? Então, cada um foi para um canto. E aí, recebi a proposta de ambos ali para ir trabalhar com cada um deles. Acho que é o momento para eu seguir meu caminho aqui. Não fiquei de bem com os 2. Tenho amizade, converso até hoje com eles. E foi onde eu decidi, beleza, eu tenho aqui um capital inicial que é a minha rescisão. Vou arriscar. E foi com isso. Aí eu já como eu tinha já adquiri um relacionamento interessante durante esse tempo com algumas outras agências da cidade, ou até mesmo alguns clientes, foi meio que natural eles chegarem até mim, eu preciso fazer meu site de novo, atualizar ele, ou fazer algum outro projeto. E foi onde eu comecei a pegar esses projetos e fazer por conta, né? Era sozinho, no escritório ali na casa da minha mãe mesmo, que eu fazia. E fazia de tudo, né? Era o famoso webmaster da época lá que conversava com o cliente, fechava o negócio, era o Assinava comercial. a página no rodapé, né? Assinava. Na época lá, os sites tinham muito em rodapé, né? Melhor visualizado em Internet Explorer. Exato. 8, na resolução 1024 por 768. Mas enfim, e fazia tudo. Até subir, não existia nuvem na época, era um servidor X lá, deploy em FTP, que a gente subia os arquivos na unha lá, não tinha controle, versionamento de nada. E tive que aprender sozinho ali e fazia de tudo mesmo. Quando é que você começou ali sozinho? Primeiro cliente você falou que já pegou dos seus relacionamentos prévios, né? Isso. Que momento que virou a chave? Cara, sou empresário e eu tô crescendo o time. Quando começou o negócio a ficar um pouco maior, assim? Eu acredito que foi logo quando eu tive que oficializar, abrir o CNPJ de fato, para contratar uma pessoa para me ajudar. Porque eu meio que eu levava... Não que eu levava, mas o sentimento era eu sozinho meio que de freelancer, assim, né? Esse era um sentimento, não que a responsabilidade não seja de uma companhia ali, né? Mas acho que foi nesse momento em que, preciso oficializar algumas coisas aqui, né? Abrir empresa, abrir o CNPJ, contratar. Na época abri uma MEI, né? Já tinha MEI. Eu abri, tinha aqueles valores que eu tinha que pagar por mês e tudo mais. Uma pessoa entrando já é uma responsabilidade grande, né? Nossa, eu tenho que ter no mínimo isso aqui de receita para poder pagar a pessoa, né? Então você sempre, eu pelo menos tinha bastante esse receio na época. Nossa, será que eu vou conseguir fechar um projeto novo? E aí foi onde eu também, mas eu preciso ter alguma coisa aqui de recorrência, né? Para eu, né, ter uma segurança ali, pelo menos por algum período. E aí eu comecei a criar alguns outros serviços em que a pessoa me pagava por mês para eu ter essa recorrência, fora os outros projetos que chegavam. E acho que foi a partir disso, né? Quando a primeira pessoa foi contratada ali, mas ainda era na casa da minha mãe, por exemplo. E quando você começou, era outro nome, né? Era Bubby. Era Bubby. Era Bubby. Isso. E era um pouquinho diferente também o escopo de trabalho, né? Bem diferente. A gente, na época, a gente se posicionava como uma agência web, um estúdio de desenvolvimento que fazia projetos com data para começar e data para terminar, especificamente de websites institucionais, para as empresas locais, regionais. Então, custa X, a gente começa na data X, entrega na data Y, você me paga, tudo certo, vida que segue.
não tinha muita recorrência, por mais que eu tentava fazer alguns outros serviços ali, como de hospedagem. Eu fui já revendedor de hospedagem, da HostGator, não sei se pode citar ali, mas eu já fui revendedor de hospedagem, onde o cara me pagava um pouquinho ali por mês e eu tinha alguns clientezinhos ali. Era um saco gerenciar, mas enfim, dava muito trabalho, sendo bem sincero, dava muito trabalho gerenciar, mas era um valor interessante ali por recorrência. Ô Lucas, e eu te conheci, dá um fast forward aqui para começo de 2023, foi quando eu te conheci na NRF desse ano, e eu fiquei impressionado com como eu fui apresentado para você. Então, ou o que eu descobri no dia que eu fui apresentado a você. Então, conta um pouco para nós agora, quem que é a Yamp hoje, o que vocês fazem hoje, assim, faturamento da empresa, quantas pessoas vocês têm, quantos clientes vocês têm. Perfeito. Hoje a Yamp eu considero, com certeza, uma das maiores plataformas de e-commerce do país, do Brasil, assim, em questão de volumetria, né, do que passa ali de GMV, bruto, líquido, quantidade de pessoas que são impactadas também, que passam nos nossos sistemas, comprando dos nossos clientes. E hoje a Yamp ela tem mais de 100 pessoas trabalhando. Então, um quadro ali, se não me engano, 105 pessoas especificamente. E a gente conta aí com mais de 500 mil clientes que já passaram, né, por nós ali. E um GMV aí, ano passado aí, de uns 5 bilhões que a gente transacionou ali. É bem relevante. E também, ao mesmo tempo, uma baita de uma responsabilidade por manter tudo isso funcionando ali, né? Porque são negócios muito expressivos dos nossos clientes, que dependem daquilo. E a gente, hoje, tem duas principais soluções, produtos, né? A primeira, que é o carro-chefe nosso ali, que é o checkout transparente, que é bem específico ali, né, no fluxo de compra no e-commerce, né? Que é do carrinho de compras para frente, a gente chama aquilo ali de checkout, onde a gente tem integração com outras plataformas também, e os clientes adoram, porque é um checkout muito bem formatado para o cenário brasileiro de e-commerce. A gente chama que é um checkout tropicalizado, né, com nuances bem brasileiras ali de comportamento de compra. E é transparente. Por que é transparente? Porque todo o fluxo de pagamento acontece ali na nossa interface. A gente que define, né, como que vai ser toda a experiência de compra do cliente de ponta a ponta. Então, ele, no momento algum, sai do nosso ambiente para um site, para um ambiente de um provedor de pagamento, em que tem diferenças, né, de interfaces visuais. Então, a gente centraliza tudo do nosso lado, justamente para conseguir fazer uma experiência cada vez melhor para o comprador, né? E que, na ponta, o nosso cliente tem os benefícios de quanto mais venda ele tem, mais conversão, mais resultado a gente entrega para ele, que no final são vendas, né? O resultado do cliente da Yamp é venda. E outro produto nosso, que é mais recente, mais novo, é a plataforma completa, né, de loja. Que o nosso cliente ele não precisa estar em outra plataforma para usar o nosso checkout, ele resolve tudo isso dentro da Yamp. Então, monta um negócio online na Yamp e tem ali na ponta o checkout transparente também, que ajuda a converter cada vez mais. Então, resumidamente, são esses dois novos produtos e soluções que a gente tem. E como é que você cresceu bastante, né? Só esse ano, talvez, 2022, 30%, 40%, Isso, né? Exatamente. Como é que você está atraindo esses talentos, que eu acho que é um grande desafio do mercado, principalmente tecnologia, por quantidade e também por capacidade técnica? Então, você está brigando com grandes empresas aí no mercado para contratar grandes talentos. Como é que você traz e atrai esse pessoal para dentro da Yamp? É um ponto interessante porque a gente parou para pensar isso lá para 2019, 2020, né? Principalmente depois da pandemia, que a gente oficialmente somos uma empresa remota agora, 100%, né? A gente adotou o home office como padrão ali. E a partir disso, a gente está concorrendo com grandes empresas, né? Muito capitalizadas, com produtos muito bons, muita escala. E a gente, a gente tem que mudar algumas coisinhas aqui no sentido de remuneração, mas eu acho que o grande ponto hoje, que é um diferencial nosso, eu acredito que seja a cultura. A cultura nossa, ela é muito voltada ao bem-estar da pessoa que está lá dentro, que ao mesmo tempo a gente consegue proporcionar desafios interessantes para que ela consiga crescer lá dentro e se evoluir,
mas também ao mesmo tempo disponibilizar um ambiente de trabalho tranquilo, que ela consiga viver, basicamente. Porque a gente viu, né, principalmente nos últimos 2 anos, né, um crescimento muito grande, principalmente em empresas de tecnologia, em que a gente estava até conversando, receberam muito investimento, muito capital, isso acelerou demais algumas coisas, e muita entrega, muita pressa para entregar, e isso eu vejo que causou meio que um cansaço mental nas pessoas, né, enfim, casos de burnout, uma série de outras coisas. E a gente tenta disponibilizar esse ambiente mais equilibrado, eu diria. Desafiador, mas, pô, beleza, o fim de semana eu vou descansar, não vai ter ninguém ali me cobrando entrega ali, né? Mas, enfim. E nesse ponto aí, como é que você lidou... Vocês hoje são investidos, não são investidos? Queria que você explicasse. 0. A gente não tem nenhum investidor por trás. Legal. E como é que é a decisão disso? Porque eu imagino que você teve algumas ofertas, né? Provavelmente, talvez, boa parte interessantes. Sim. Como é que você tomou uma decisão, cara? Não é o momento. Cara, eu acho que... Eu sempre fui muito pé no chão nas decisões da companhia. No sentido de que... Eu sempre quis ver um certo resultado ali, mês a mês. Isso me preocupava também, né? Porque eu tinha conta para pagar e eu não tinha nenhum investidor por trás. Era dinheiro meu ali mesmo envolvido e, risco cara... próprio. Qualquer decisão aqui pode dar muito certo como pode dar muito errado, né? Então eu sempre fui bem pé no chão nessas questões de investimento da própria companhia. E acho que isso acaba refletindo hoje, né, nesses 11 anos aí de AMP praticamente, eu acho que foi muito, muito, muito saudável, porque a gente conseguiu criar um caixa, uma posição de caixa interessante, sempre tivemos ali resultado mês a mês, para, enfim, poder ter um caixa ali tranquilo, né? Eu sempre fui meio neurótico no sentido do pior pode acontecer, eu consigo pagar todo mundo. Pago a AWS aqui tranquilo também, né? Importante. Dólar tá fácil também, né? Então eu sempre meio que tive esse medo, né? Nossa, vai acontecer o pior, mas beleza, eu saio tranquilo, todo mundo aqui, né? Sem impacto. E eu sempre tive esse receio também, de repente algum investidor por trás botar pressão e com isso a cultura da empresa mudar, as pessoas se perder. Então eu tive muito esse receio. Então como a gente teve uma posição de caixa bem interessante, então essa questão de investidor vindo procurar não é questão monetária, não é dinheiro ali. Claro, é muito mais que isso, né? Então as ofertas elas precisam ir muito além do que só o aspecto financeiro, como de fato vai ajudar, né, no caso de um aporte ali, a crescer o negócio, né? Principalmente como que a gente ali... A nossa missão é democratizar o e-commerce. Essa é a nossa grande missão, é tornar a IAMP cada vez mais acessível para as pessoas poderem abrir um negócio online. Como que esses possíveis investidores nos ajudam nessa missão? É cada vez impactar mais pessoas, né? Ter acesso ao produto. Então, se alguém nos ajudar e mostrar alguns caminhos, a gente pode conversar. Ninguém mostrou nada muito relevante. Não. Acho que o que a gente ouviu ali meio que não fez tanto sentido ali, pelo menos nos primeiros momentos. Entendi. E eu acho que o fato de você ter feito esse caminho de bootstrap, desde sempre, você tem que estar quase o tempo todo no positivo, porque tem funcionário para pagar, não tem um investidor por trás. Sim. Nesse momento aqui que a gente está, né? Ano passado foi um ano bastante difícil para startups e empresas de tecnologia. Ainda é um cenário complicado, até globalmente, né? Sim. Também te coloca numa posição mais confortável agora, porque você não está precisando chegar nessa situação. Você já está acostumado com ela desde sempre, né? Exatamente. Acho que a gente, nesse cenário, principalmente para contratação de novos talentos, é uma oportunidade que a gente vê no mercado. Contratar, de repente, pessoas que estão com medo, né, de serem parte, de fazerem parte de um certo layoff. Então, a gente acaba estando numa posição interessante justamente para essa onda que aconteceu, né, de demissões em massa ou situação econômica meio
incerta, né? Principalmente varejo ali, que a gente está envolvido de alguma forma, mas que a gente conseguiu ganhar um corpo interessante para manter a estrutura, tanto nossa quanto dos nossos clientes também. Mas, enfim, eu acho que sim, é um momento bem oportuno para a gente olhar principalmente para pessoas e talentos. Não, legal. E, Lucas, teve um momento que eu assisti uma entrevista sua que você comentou sobre o desafio de delegar, né? Sim. E eu fico pensando realmente, porque você tem um background mais técnico, em dado momento você teve que ir um pouco mais pro lado business, né? Sim. E eu imagino que agora, com certeza, você já passou por isso, né? De ter que delegar. E eu queria entender quais foram, né, os desafios, como que você superou ele. Eu acho que o primeiro ponto é confiando nas pessoas. Sem isso, você não conseguiria delegar. Eu acho que confiando nas pessoas, porque elas vão fazer um bom trabalho, principalmente outros líderes, outros gestores, que eu acabei... não que eu acabei criando, mas naturalmente a companhia ela precisou de ter mais gestores para cuidar das pessoas, porque a gente tem mais de 100 pessoas, impossível eu olhar um a um, então a gente meio que criamos uma estrutura organizacional mais horizontal, em que outros gestores me ajudam a estipular tarefas e eu também não precisar ficar reportando diretamente a mim, né, todo mundo, né, impossível. Então hoje sim, melhorou bastante essa questão de delegar. Cerca de 8 pessoas que têm reportes diretamente para mim, que são cargos mais de liderança mesmo, que eu acabo olhando, de vários departamentos estratégicos ali. Mas hoje eu estou bem mais resolvido em relação a delegar atividades. Essa estrutura toda, porque eu acho que talvez eu fique impressionado, assim, que você tem uma relativa pouca idade. Quantos anos você tem? Tô com 31. Tudo isso. Jovem. 5 bilhões de GMV, 100 funcionários, 31 anos. Já tá bem velho. E, cara, assim, o que me impressiona é você ter conseguido montar uma empresa bem consistente o tempo inteiro, né? Você tá mostrando bastante consistência, inclusive nas decisões de negócio. E você é o único sócio da empresa. Único sócio. E aí imagina que eu tô lá como empresário, o Lucas de antes, e eu tô nesse momento de tomar essas decisões. E muitas das pessoas que estão nos escutando estão lá ou no desespero ou na dúvida. O que eu faço? Eu faço um curso, leio um livro, escuto podcast, me inspiro em alguém, pego um mentor. O que você usou, como é que você se alimentou para tomar grandes decisões nesse processo aí? Olha, basicamente 2 coisas que me ajudaram e me ajudam até hoje nessas tomadas de decisões. Eu tive muita sorte na minha trajetória de clientes que acabaram virando amigos pessoais. Então eu converso bastante com eles, que são clientes / amigos, de certas situações, principalmente de gestão. Como que você resolve isso? Já passou por isso? Se sim, como que foi tua reação ali? Então isso me ajuda bastante a ter essa rede de apoio, né, de amigos, que eu consigo ter essa abertura. E o próprio time também. Ser transparente, compartilhar ali alguns movimentos, se faz sentido ou não. E eles vão passar uma visão bem interessante, né, de determinada decisão, do que eles acham, qual que é a opinião de cada um ali. Mas, enfim, a decisão ainda é minha, né? Então, é um peso que eu tenho que carregar, mas compartilhar e ser bem transparente ali do que está acontecendo com o próprio time e, com certeza, amigos próximos ali, clientes. Essa liberdade, como é que você dá a liberdade para o time ser real contigo, né? Porque uma coisa é falar que você pode falar o que você quiser para o funcionário, outra coisa é ele realmente te trazer isso sem preocupações. Então, eu vou levar isso para o Lucas, ele vai entender, ou existe um processo, como é que... Não, lá na IAMP a gente incentiva muito o comportamento da colaboratividade. E eu acho que isso dá muita abertura a poder falar qualquer coisa, sobre qualquer coisa. Legal. Com qualquer pessoa. E desde decisões difíceis, estratégicas, obviamente que a gente fala isso com pessoas que de fato precisa, né? Mas, a gente no Slack lá tem um canal lá que cada um fala o que quiser, besteira, e fala comigo, eu mando muita tonteira lá. Você cria um ambiente favorável. E eu incentivo isso. Acho que as pessoas se sentem muito à vontade em falar o que quiserem, mostrar a opinião dela sobre qualquer tipo de assunto e ter essa liberdade em poder falar isso. Acho que é um baita de um diferencial também e eu estimulo bastante isso. E deixo claro sempre, a gente tem um processo de onboarding lá,
para quando cada pessoa entra, né, no time. Eu deixo muito claro, eu tô aqui no Slack acessível, gente, uma empresa remota. Qualquer coisa, pode falar comigo. Porque eu diria que existem 2 Lucas lá na Yamp. Um que é o Lucas, o CEO, que toma as decisões difíceis. E o Lucas, que é o companheiro de trabalho ali, que quer ajudar de alguma forma, fazer com que a pessoa evolua ali e ajude ela ali no dia a dia dela. Então eu gosto muito de, não dar pitaco, mas de ajudar e passar minha visão de algumas coisas. Mas não no sentido, é assim e ponto. Nunca nesse sentido. Sempre com argumentos, colocando na mesa ali algumas experiências que de repente eu já tenha passado. E no final entregar o melhor para o cliente. Então deixar claro que, olha, eu estou aqui com o meu chapéu de teammate ali, né? Com o seu amigo de trabalho, não é o Lucas dono aqui que está falando. Se você me falar não, que acha que não é o caminho, tá tudo bem, a gente continua aqui, tá tudo tranquilo, tá? Então acho que isso é bem legal lá também. Muito legal. Deixa eu puxar esse gancho aqui de cliente, porque também é uma coisa interessante, né? Você tem, são 500 mil clientes na plataforma, né? E você também disse agora há pouco que você escuta os seus clientes, que alguns se tornaram amigos, né? Sim. Como é que a Yamp hoje faz para escutar o que os clientes precisam e tornar esse feedback para retroalimentar essa plataforma que está fazendo tanto sucesso? E assim, sucesso, a gente estava olhando aqui no YouTube e você me falou que tem vídeos dos seus clientes falando da sua plataforma que tem 200 mil views, até mais. 1 milhão de views. Sim. Esse é o seu cliente falando de você, né? Então essa relação não é fácil de construir. Como é que vocês constroem isso? Como é que vocês mantêm isso? Lá na Yamp é engraçado porque o nosso cliente, ele é... Não que é engraçado, mas acho que é uma sorte danada nossa lá, que o nosso cliente ele tem um perfil de ser muito colaborativo também. Ele quer colaborar com a plataforma, passar o feedback dele. E onde ele achar qualquer tipo de input que ele pode deixar uma mensagem, um feedback, ele vai dar. E é engraçado que isso pode ser tanto no nosso suporte, que a gente recebe chamados diariamente, como também num comentário de vídeo no YouTube, num comentário de publicação que a gente tem, seja no Instagram, no Facebook. É impressionante. Ele viu ali que tem uma abertura para falar, ele vai falar. E é o desafio nosso, né, pegar todo esse montante de informação e trabalhar a priorização disso, né, se vai ser feito ou não, qual que é a relevância. Mas, obviamente, que existe da nossa parte também algumas iniciativas de conseguir formatar isso de uma maneira mais escalável e, como que eu diria, mais formatada ali, através de pesquisas, né, automações que a gente consiga com que o cliente responda de repente uma pesquisa mais segmentada, de alguma coisa que a gente quer explorar, seja de produto ou de uma nova tecnologia, de um novo serviço. E também, obviamente, com alguns clientes a gente tem um contato mais próximo também, então uma reunião mais 1 a 1 ali, diretamente com o cliente, para pegar alguns feedbacks. Então existem vários canais que a gente tem essa possibilidade, né, de pegar. O difícil é priorizar, de fato. O difícil é priorizar e falar não para algumas coisas. Isso é bem complicado. Como que vocês tomam essa decisão? Eu acho que o principal ali, o que vai trazer mais resultado para o cliente, de uma forma mais macro e que vai impactar o negócio dele de uma forma mais evidente ali. Acho que esse é o grande fator decisivo para a gente priorizar. E, obviamente, é difícil, mas falar não é importante. É importante. Eu ia até te perguntar nisso, porque para acontecer esse processo que você está comentando de inovação, você escuta bastante o cliente, existe proporcionalmente, talvez até mais falhas, né? Sim. E você criou uma cultura em cima disso, assim, qual é a permissão do pessoal de falhar? Até porque você tem que fazer um balanço, porque você tem como empresário um risco de tô gastando muito dinheiro nesse negócio e não está me trazendo nada, não está inovando, né? Mas você também tem que permitir que exista falha, porque senão não existe inovação. A gente erra lá todo dia. Ontem, hoje, estão errando lá, mas eu acho que isso é bom, é benéfico, mas errar e saber que tá errando. Sim. Eu acho que esse é o ponto também, né? Pô, por que errou?
que tá mostrando pra gente que o negócio, de repente, alguma feature que a gente subiu, alguma melhoria. Isso tá na tua cultura isso hoje? Você criou dentro da... Sim, e a gente erra pra cacete. A gente erra bastante e a gente paga pelo nosso erro, inclusive. Porque, literalmente, né? A gente tem ferramentas, sei lá, um engenheiro sobe, tá explodindo lá de erro e a gente paga por cada erro. Então, a gente mapear tudo isso e tirar esse medo, né? Da Exato. galera de não errar. Tem que errar, aprender e, obviamente, corrigir o mais rápido possível. Né? Então, eu incentivo a galera a mandar bala lá, obviamente com responsabilidade. Sim. E agir rápido quando precisar. Porque, como eu falei, a gente tem uma responsabilidade imensa ali com os negócios dos nossos clientes. E tanto manter saudável, quanto também corrigir eventuais erros que vão acontecer, não tem como. Não tem jeito. Não necessariamente por conta de erros, né? Mas teve algum momento que você pensou em desistir lá atrás? Sei lá, algum desafio que você falou, putz, será que eu sigo nisso? Será que não? Nunca me passou pela cabeça isso. Eu sempre gostei do que eu faço. Sempre, assim, essa questão de tecnologia, ver o resultado ali sendo de forma rápida, né? Isso até que a tecnologia nos permite fazer isso. Nunca parei pra pensar. É que do jeito que você conta, parece muito fácil, né? Assim, a gente olhar os seus números hoje e a forma como você fala, poxa, vai empreender amanhã. E a gente sabe que não é assim, não, né? Não. Que tem talvez ali... eu ache o maior desafio, na mesma esteira, acho que talvez um desafio grande, ou grandes desafios que você teve que passar a tomar uma grande decisão, e se tua decisão fosse errada, teu negócio estava acabado. Uma coisa nesse sentido. Entendeu? Entendi. Teve um episódio que eu acho que encaixa muito nisso. Lá atrás, lá para 2018, quase 19, a gente tinha a plataforma de e-commerce já, mas ela não era uma plataforma escalável, né? Em que eu entro hoje como no site, crio minha conta, faço tudo ali, já tá tudo funcionando. Era um processo bem mais demorado, em que um cliente queria utilizar a nossa solução, ele conversava com o comercial, fechava um valor super caro que a gente cobrava na época, ia para contrato, ia para um processo que a gente demorava 40 dias para entregar a loja virtual do nosso cliente, né? Rodando ali na nossa plataforma. Era um processo muito demorado. Bem tradicional de vendas. Bem tradicional, exatamente. E aí a gente começou a ganhar mais clientes. Assim, só para vocês terem uma ideia, um mês bom nessa época, a gente tinha 2 clientes novos. Tá. Tinha mês que a gente não conseguia fechar nenhum. Essa época é o quê? Pra trás? 2018. Mas nessa 19. época, grande parte da receita de vocês vinha de projeto também, né? Também de projeto. Aí a gente tomou a decisão de não fazer mais projeto e investir de fato na plataforma mais escalável. Só que aí teve um episódio em que a gente começou a entrar em alguns segmentos específicos, onde a galera só utilizava o nosso checkout, tanto para fazer venda de encapsulados, como também dropshipping, que a gente acabou recebendo... A gente acabou ficando muito famoso, porque a galera começou a usar a nossa solução, só que a gente ainda estava no modelo meio travado. Para colocar um cara para dentro demorava. Demorava muito, mesmo usando só o checkout, que não precisava de tanta customização, né? E aí aconteceu um fato lá de que um outro player lá que fazia a mesma coisa que nós acabou sendo descontinuado, e todo mundo olhou a Yamp como uma solução para continuar fazendo o que precisava ser feito. E aí, de repente, a gente viu batendo na nossa porta. Você era o DR desses caras agora. Sim. E de repente a gente viu batendo na nossa porta 50 clientes por dia, 100 clientes por dia, e a porta estava fechada, a gente não conseguia fazer com que essas pessoas... Nem tinha porta, na verdade. Não tinha ninguém em casa. Não tinha ninguém em casa. E aí foi onde, nossa, agonia minha, né? Quando que isso vai acontecer de novo, se é que vai acontecer? E aí a gente éramos em 12 pessoas, se eu não me engano, na época. E uma pessoa só no suporte. Aí a gente tinha engenheiro, a gente tinha comercial, tinha galera de design também. E basicamente a gente fez rapidinho uma forma dessas pessoas entrarem ali pelo nosso site, elas mesmas poderem fazer o processo de onboarding e tudo mais. E falei pra galera, olha, vocês parem tudo que vocês estão fazendo, vão pro suporte, porque a gente não estava preparado para receber essa quantidade de pessoas por dia usando o sistema, tanto operacionalmente quanto de infraestrutura também.
é outra coisa, né? Quando você fecha um cliente por dia, por mês, do que 50 por dia. Sim. E a gente, bota todo mundo pra dentro, depois a gente vê o que faz. Basicamente foi isso. A gente vai arrumando ali enquanto a galera tá reclamando que não tá funcionando. Mas pera lá, vocês vão todo mundo pro suporte. E eu e mais 2 engenheiros ali, a gente programando ali para consertar o que tava, né, que não tava funcionando direito. Mas vem, Sim. porque a gente viu uma baita de uma oportunidade ali de colocar o cara dentro ali da Yamp e depois a gente, não, beleza, a gente vê o que faz, mas ele precisa estar aqui dentro, conhecer. O modelo de cobrança, então, nessa época ainda nem estava definido, nem era o que é hoje. A gente fez em 2, 3 dias o modelo de cobrança ali, porque obviamente não conseguiríamos cobrar essas pessoas. Então eu falei, não, vamos colocar aqui, vai ser por cartão de crédito, a gente vai cobrar semanalmente, vai custar X. Vai ter um plano gratuito. Quando a gente lançou o plano gratuito, aumentou de 100 por dia para 300 por dia. Falei, meu Deus, o que eu fiz? Mas vem, pode entrar que a gente dá conta. Problema A bom. conta da AWS não tinha nem chegado, né, ainda, né? Não tinha. Mas conseguimos pagar. E aí eu lembro que foram, assim, 2 semanas extremamente estressantes para mim ali, não só para mim, como para a equipe inteira. Mas eu lembro até hoje, olha, a gente vai passar por um perrenguezinho aqui, eu acredito que seja temporário, mas a gente vai dar risada mais pra frente, falar, nossa, um xingou o outro lá, não, você fez isso aqui, a galera ficava pistola comigo, porque a gente tinha um jeito assim de abrir e fechar. Tinha feito um botãozinho lá, né, de poder abrir pra galera vir, entrar, ou, não, tira do ar, agora não dá, a gente tá em capacidade máxima, desliga. Mas eu ia lá e apertava pra galera entrar. A galera ficava puta comigo. Lucas, você ligou, a gente não tá dando conta aqui, cara. Você ligou o botão do caos, né? O botão do caos. Ótimo. Botão do caos. Mas, gente, eu liguei. Quando que a gente vai conseguir essa quantidade de clientes querendo entrar? Acho que nunca. Então, mandei todo mundo pra dentro. E deu certo. Hoje a gente olha, a gente dá bastante risada ali. A gente brinca bastante com esse acontecimento. E foi uma decisão difícil. Deu abrir essa porteira e a galera entrar, porque eu via, foi estressante, foram 2 semanas bem estressantes, ansiedade a 1000, porque eu ia dormir de madrugada, o que eu dormia eu pensava, nossa, amanhã eu tenho que acordar, corrigir aquele problema e fazer com que tudo dê certo ali. Mas enfim, foi um episódio interessante que a gente passou ali, importante. No fim, assim, a minha impressão agora, até olhando os vídeos do YouTube que a gente estava comentando agora, você tem mais fãs do que clientes até. Eu acredito que sim, cara. A gente conseguiu ter uma conectividade muito próxima com o nosso cliente. De entender, de estar ali perto. No começo, eu que gravava todos os vídeos ali, né? De como fazer tal coisa dentro do sistema. E é legal a galera ver. Nossa, eu lembro lá no comecinho, eu via muito seus vídeos, não sei o quê. E, nossa, eu adoro a Yamp, eu adoro usar. Enfim, isso é muito... Eu fico muito feliz, assim, de ver a galera gostando de usar o produto e ter esse relacionamento próximo com a gente e nós com eles ali. É muito legal. A grande diferença, pelo que você está contando, toda vez que você conta alguns pontos de sucesso, você desceu para pôr a mão na massa, né? Já pus... E adoro. Eu desci para programar, eu desci para dar suporte, É um perfil, assim, eu tenho um perfil bem mão na massa. Eu adoro estar ali no campo de batalha com a galera. Eu adoro. E aí talvez isso que está encantando teus clientes tanto, de sempre ter essa proximidade. Sim. Para não chegar um momento, tomara que vocês não percam isso, quanto mais vocês cresçam, né? Sim. Mas, cara, ele tá sempre envolvido no negócio. Então, no final, você tá com os ouvidos também ali, sempre prestando atenção em tudo que tá acontecendo nas pontas, porque você desce pra... Não tô te filtrando o que chega, né? Sim. Eu gosto muito de participar. Não que eu seja aquele cara que toda hora bota o dedo ali pra influenciar alguma coisa, mas eu de fato tô interessado e quero contribuir de alguma forma. Posso estar tô errado na maioria das vezes, em alguns casos, mas eu gosto muito da troca. Eu acho que a troca ali e os argumentos na mesa, acho que é muito saudável e faz com que todo mundo envolvido ali cresça de alguma forma e cria um ambiente bem interessante. Como é ali. que te impactou a pandemia e como é que foi esse processo? Cara, particularmente pra mim, no começo, nos 3 primeiros meses ali, foram bem difíceis, assim, os dias, né? Porque eu tava acostumado a
eu, né, particularmente, a conviver, uma rotina de trabalho mais convencional, com a galera do lado, então troca uma ideia, vai tomar um café, não sei o quê. E eu me via trabalhando em casa sozinho. E aí, né? Cadê o pessoal que não consigo conversar direito? Mas em termos de negócio, como a gente estava diretamente envolvido no e-commerce, a gente cresceu demais, assim. Demais. E aí a gente, teve muitos desafios de escala, né? Principalmente de formatar alguns processos, que era uma empresa enxuta, com poucas pessoas, 20, 30 pessoas, atendendo milhares de clientes. Então a gente teve que criar certos processos, profissionalizar algumas coisinhas, políticas, mas ao mesmo tempo manter o espírito ali de agilidade, que é um desafio, né? Quando você cresce time, manter esse espírito de, não, beleza, vamos entregar, vamos fazer a coisa acontecer ali. Mas a gente cresceu bastante e foi desafiador. Tá sendo até hoje, né? Mas isso que é legal, que motiva a gente. Você colocou hoje tá 100% remoto, né? 100% remoto. E a diferença de gestão disso? Cara, a gente tem algumas estratégias e incentivos para tentar manter cada vez mais a galera próxima, apesar de ser remoto. Então, a gente tem no nosso Slack essa cultura de poder falar qualquer coisa. Isso acaba aproximando muito as pessoas, de conversar com pessoas que de repente não fazem nem parte do departamento, mas que criam relacionamento. E a gente tem alguns programas de encontros presenciais, de departamentos que se encontram e passam uma semana trabalhando junto, fazendo algumas dinâmicas. E a gente também tem a nossa convenção anual, que a gente faz questão de reunir todo mundo. E é impressionante, faz uma baita diferença. A gente teve agora em novembro a nossa convenção e a gente conseguiu reunir cerca de 95% das pessoas que trabalham lá. E de repente, uma pessoa que a gente sentia que era meio quietinha ali, né, no Slack, não conversava tanto. Depois do encontro, muda, outra né? pessoa. Isso é muito legal. Então a gente acaba criando algumas coisinhas para conectar essa galera, apesar de ser 100% remoto. E hoje, 25% da empresa apenas é da cidade onde vocês estão baseados, né? Exatamente. Cerca de 25%. Que são de Bitinga, né, que é a nossa sede, tem inclusive um escritório lá, mas que também trabalham remoto. Poucas pessoas vão ao escritório e tá tudo bem. Nem eu vou no escritório. Mas a gente gosta de uma... A gente fala, né, a gente gosta de uma bagunça juntos ali, então a gente tenta marcar algumas coisinhas. Isso. É importante, sempre importante. De agora para o futuro, assim, o que você está vendo de tendência para o mercado? Como é que vocês estão se preparando? O que você está trazendo de novidade? A nossa tese, assim, de futuro é estar cada vez mais presente na jornada do nosso cliente, né? E a gente entende que para estar presente, a IAM precisa criar novos produtos, novas soluções, não ficar presa, entre aspas, só nas duas soluções que nós temos hoje, que é o checkout transparente e a plataforma. Então, mapear toda essa jornada e entender o que o nosso cliente precisa em cada parte dela. E como que a Yamp pode oferecer um serviço ali para que o cliente ele consiga resolver a grande maioria das coisas com a gente. Essa é a nossa tese para a futura criação de novos produtos. Inteligência artificial, eu vi você falando em alguns lugares sobre inteligência artificial. Como é que ela está impactando o teu negócio? Isso de fato, operacionalmente, principalmente para quem trabalha em e-commerce, a gente, Yamp, pode oferecer muita coisa voltada à inteligência artificial. Um exemplo que vocês mesmos possuem, aquela solução de personalização de produto, né, recomendação de produto, que isso já não é tão novo, né? Já existe há um certo tempo, mas especificamente do que está sendo falado agora de inteligência artificial, é justamente pequenas ferramentas que facilitam o dia a dia do nosso cliente como operador ali, né? Criar uma descrição de produto, criar de repente uma imagem de banner para a loja virtual dele, que ele não precisa contratar um profissional para isso, ou até mesmo nomes de produtos. Então a gente tem algumas questões ali que são bem pontuais, pequenas, mas que no dia a dia de fato economizam um bom tempo, né, operacional do nosso cliente e no fim traz para ele o foco que ele precisa, que é vender.
E para muitos dos seus clientes são muitas pessoas físicas e muitas empresas de pequeno porte também. Sim. Ainda, né? Ainda não, esse é o foco de vocês, uma boa parte, né? Isso. Quem está começando principalmente. Então, para esses caras, esse tipo de solução é produtividade, é margem? Produtividade, margem e focar no que precisa, principalmente no começo, que é ele ter a grande primeira venda, né? Que é o primeiro sonho dele, ele ter a primeira venda e a gente conseguir não cortar caminhos, mas facilitar certos caminhos através da tecnologia. E inteligência artificial é um dos pontos que nos ajudam a fazer isso, com certeza. E o que você acha que vai ser agora a tendência para os próximos 5 anos do e-commerce? Olha, sempre vai ter alguma coisinha diferente ali, né? Seja de inovação, tecnologia, acho que essa questão da inteligência artificial vai ajudar bastante. Mas acho que muito do que eu conversei com o Eric, inclusive, né, no primeiro encontro com ele me trouxe essa questão da importância do cliente, né? Eu acho que quem vai dizer para nós é o cliente o que vai ser tendência ou não. E cabe a nós a cada vez mais ouvir e entender quais são os próximos passos, porque eu não sei o que vai acontecer nos próximos 5 anos. A gente tem que estar preparado e com o cliente perto e sempre escutando ele, né? Colocando ele no centro e ver o que é importante para ele, qual que é a solução que vai resolver os problemas do dia a dia dele. Então, eu acho que sempre vai ter ChatGPT, todos esses nomes bonitos, mas que no fim tem que resolver o problema do cliente e acho que isso a gente está centralizando bem, assim, né? Sempre tá próximo ao cliente. Uma das coisas que a gente conversou agora há pouco, né? Acho que é legal falar aqui de novo, talvez velocidade de resposta, né? Você está ouvindo o seu cliente, mas quanto tempo você demora para conseguir dar uma resposta, trazer pelo menos uma solução paliativa para aquele problema que ele está tendo, né? Sim. Uma feature nova ou um release novo da plataforma, né? Como é que vocês fazem? Qual a velocidade que vocês têm hoje? Vocês têm alguma meta de velocidade de entrega, esse tipo de coisa? A gente tem trabalhado muito a questão de agilidade para que todas as squads trabalham com o conceito de agilidade, principalmente testar rápido. Eu acho que esse é o grande ponto. Testa rápido, o mínimo possível, depois a gente faz as certas melhorias. Coisa de uma semana a gente testa alguma coisa, deu certo? Beleza, vamos lá e melhoramos e já entregamos o valor para o cliente. Enfim, então acho que esse ponto, manter esse espírito ágil, que é um desafio enorme de gestão, porque muita gente entra, então a gente tem que passar isso sempre para todo mundo e subir release diariamente. Perder aquele receio de não, é um deploy por dia, não, a gente faz 5, 6 e tá tudo certo, entregando valor todo dia ali pro cliente, mas tentar ir muito nisso, testar rápido e validar aquilo para ver se de fato entregamos valor ou não e depois melhorar isso ao longo do tempo. Bacana, e a gente tá caminhando aí pro final do podcast. Eu queria que você falasse um pouco sobre coisas que te inspiram aí, seja como empreendedor ou na vida pessoal, até porque eu acredito que não dá para distanciar tanto uma coisa da outra, né? Cara, podcast, livros, filmes, como é que você recomenda pro pessoal que tá nos escutando? Espero que eu não frustre a maioria aqui com as minhas respostas, mas eu nunca fui um cara de leitura. Eu sempre consumi muito livro técnico, né? De programação e tudo mais. Mas o que eu gosto muito de ouvir são boas histórias. Através de podcast, ou até mesmo com amigos, assim, mais velhos, que já passaram por certas situações na vida. Então eu gosto muito de ouvir essas histórias e aprender com elas de alguma forma, né? Para não cometer certos erros, ou até mesmo ter uma inspiração ali também, né? Porque eu acho que a gente tem que buscar isso, buscar as inspirações nossas diárias. E acho que é através de podcast, conversa com clientes, amigos, com vocês aqui agora também. Sim. Acho que é relacionamento, tá próximo das pessoas. Porque naturalmente as histórias elas surgem. Então acho que criar essa rede eu acho que é essencial, eu acho que é bem bacana. Bacana, e que nota que você dá pro Eric aí no segundo episódio dele? Cara, cuidado. Deve retornar? Com certeza. A gente deve chamar ele Cuidado com as novamente. minhas emoções, por favor. Acho que nota 10, ele merece. Tipo assim. Sabia que eu tinha convidado a pessoa certa. Foi combinado isso. Não, obrigado mesmo, Lucas, por tudo, cara, porque eu sei que não é fácil
estar aqui presente. Você está até acostumado ao trabalho remoto, teve que vir até aqui, parar parte do seu dia para estar aqui com a gente. Ah, foi super fácil. Com esse convite, pagaram meu almoço, então foi muito fácil. Não, obrigado mesmo, assim, porque é muito valioso pra gente, a gente aprende, a gente está fazendo aqui no final do dia também, escutando muito dos nossos clientes, né, os seus próprios desafios. Legal. Mas para todo mundo que está nos escutando também, acho que é super valioso, principalmente quem está passando por desafios que você já conseguiu resolver de alguma forma. Tô resolvendo ainda, hein? Tem vários. Tem muito ainda pela frente. Tem né? muito. Legal, muito obrigado, cara. Foi legal demais o papo. Eu que Obrigado. agradeço o convite, gente. Muito obrigado. Obrigada, é um prazer.